O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Repente. Participam Maria Alice Amorim, escritora e pesquisadora. Saulo Gomes, professor de História e pesquisador de Cultura Popular. Antônio Lisboa, repentista e vice-presidente da Associação dos Poetas e Artistas Populares do Nordeste. Bem, Maria Alice me falou aqui no intervalo que ela queria falar também sobre o improviso, né? A gente tem vários pontos aqui, mas não vamos deixar a Maria sem falar do improviso, né? A importância do improviso dentro da cantoria, dentro do repente. Então, na verdade, esse tema de improviso ou não é balaio, não é sempre recorrente. E o interessante é que, na verdade, existem, claro, preparativos. Então, por exemplo, é fundamental existir um repertório de rimas, um repertório de palavras que sejam possíveis combinar com determinadas, né, adjetivos, substantivos, verbos, sinônimos de verbos, né, verbos que terminam em ar, em em ir. Então, todo esse repertório é um preparativo, mas, claro, que não é um preparativo que impede o improviso. É uma ciência, digamos assim, né? Um conhecimento prévio que é totalmente necessário. Alice, eu quero voltar para você ainda, sim, né? Mas, assim, vamos aproveitar o mote disso que você está falando, porque a impressão que a gente tem é de que o cantador, que o repentista está sempre preparado. Então, vamos jogar um pouco esse desafio para o Antônio Lisboa, né? E aí, Antônio, é hora do improviso. A rima para todo mundo é quem traz a harmonia. A métrica é quem dá o ritmo na hora da cantoria. E nem tudo que a gente canta consegue ter poesia. Tá vendo que está sempre preparado, né? Alice, o Antônio também disse, rapaz, eu vou tocar aqui, vou cantar sozinho, né, sem o parceiro. Qual o significado do parceiro nessa formação da dupla, de repente? Então, uma coisa bem importante que eu até ia comentar sobre essa questão de improvisar ou não, é essa instiga da plateia. Então, é importante ter a presença da plateia que pede, que aplaude, que vibra. Então, ao mesmo tempo, a importância do outro, do parceiro, é principalmente pela emulação poética. Então, um desafia o outro a cantar o melhor verso, a se colocar da melhor maneira. Então, essa disputa, porque, na verdade, o que a gente chama de improviso e, de repente, se traduz nesse combate verbal. Que é um desafio, que uma peleja. É um desafio, uma peleja, exatamente. Então, esse combate verbal é realmente a raiz disso aí, não é? Então, claro, tem muita graça a gente ouvir o violeiro sozinho, mas é muito melhor, realmente, que é o a que dupla. Empolga a plateia, o desafio. Sim, claro. O Zé Pretinho e o Cega Deraldo ficam na história, porque o Cega Deraldo acaba com o Zé Pretinho com a paca, cara, paca, cara, pagará. Quer dizer, o público vibra, vai o delírio com o desafio dos repentistas, dos improvisadores. Claro. Eles são parceiros e para ser adversário. Exatamente. E existe a disputa que às vezes é despeitada, né? Então, aquela disputa em que um realmente quer destroçar o outro e usa, digamos, argumentos poéticos, né? De tentativa de destruir o eu poético do outro, né? Quer dizer, esse ego imenso do eu poético é importante, e esse é um exercício importante e necessário nessa hora dessa disputa. Então, essa disputa que é bem, por exemplo, duas coquistas, né, que são irmãs e que, de repente, uma começa a colocar defeito na mãe da outra, ou seja, era a mãe das duas. Então, existem algumas regras,
na hora dessa disputa despeitada, digamos assim, né? Mas é interessante também esse molho, esse tempero aí. Saulo, a impressão também que a gente tem é de que os dois normalmente são bons, né? Só formam dupla porque são bons. Então, ali é uma briga de um bom contra um outro bom. E aí eu queria, para apimentar essa nossa discussão, por que a gente vê tão pouco um bom e uma boa? Porque é quase sempre um bom com outro bom. Ou quando... Porque é muito difícil ainda a presença mulher com da mulher. Ou homem com homem. É difícil a gente ver... A mocinha de Passira, também que é patrimônio cultural, né? Que é uma heroína, porque é muito machista. A verdade é essa cultura do repentista é de homens. A gente tem mocinha de Passira, você lembrar mais de 2 nomes, Roxinha, parece Roxinha. Não, aqui não, tem que tinha que... Aqui na zona da mata do Pernambuco tem algumas repentistas. Tem Terezinha Maria, tem Severina Bonvinho. Né? Não precisam ter mais... Tem Santinha Maurício. Então, tem um bocado de repentistas, mulheres. Mas esse encontro, essa formação da dupla, um homem com a mulher... Isso tem a questão do machismo, que a gente não pode deixar de fora. E tem a questão do próprio casamento, né? Dos instrumentos, a questão das vozes. Né? Como tem cantadores homens que não conseguem fazer um bom par por questão de ritmo, de afinação de viola, essa dificuldade se tornou maior entre as mulheres. Né? E existe também a questão da própria briga profissional, né? Que do mesmo jeito que acontece nos homens, acontece nas mulheres também. Entre elas acontece desentendimentos e tudo. Eu já promovi eventos só com mulheres e teve a mesma dificuldade que tive quando os eventos são com os homens, né? Mas essa questão dos pares, elas também são muito formadas pelas plateias, né? Porque o que sustenta a cantoria é um tripé, né? Você precisa de ter o repentista, você precisa de ter o ouvinte de cantoria e a pessoa que promove. Se cair uma dessas pernas, essa coisa se acaba. Porque você tem região que tem gente que gosta das cantorias, que vai, que pode pagar, mas você não tem uma pessoa que promove. Quem normalmente provoca o desafio? O público, porque o desafio antigo, lá pelo começo, ele era muito partido pelos próprios cantadores, mas depois dos festivais dos anos 70, 80 para cá, a gente tem lutado para transformar esse desafio e até essa discussão de que de repente é desafio, todos nós temos feito uma luta para que a cantoria não é um desafio, somente um desafio. Então, você tem capacidade de cantar bem mais temas do que você passar uma noite todinha dizendo piada um com o outro. Então, você hoje pode cantar vários temas numa cantoria e aí cada um tema cantado nós entendemos como um desafio, sem ter que eu dizer que o meu colega canta mal e ele dizer que eu canto ruim, eu xingar a mãe dele, ele xingar a minha mulher e aí daí por diante. Entendemos que o desafio é a capacidade que cada cantador tem de bom vocabulário, de bagagem, de cantoria e não precisar dele ter que descer para esse baixo calão. Né? Essa é a nossa discussão hoje na cantoria. O desafio, ele continua apenas sendo um dos temas da cantoria. Enquanto você canta vários temas e várias modalidades, inclusive tem umas modalidades que são para desafio. O morão de 7 é morão desafio. O martelo agalopado pode ser o martelo a desafio. E hoje já tem cestilha galopada, que é uma modalidade que se canta desafio. Tem várias modalidades que já são adaptadas para desafios, mas que podem se cantar outros assuntos nessas mesmas modalidades. Eu queria seguir com outros tópicos, mas aí também seria talvez um pouco machista deixar Maria Alice fora de uma discussão sobre a questão de gênero. Então a gente colocou... Não vamos fazer isso. Isso aqui na mesa e tem que dar essa voz para você, Maria Alice. Não, na verdade eu acho que é muito forte ainda a questão do gênero, né? O machismo nessa ambiência da poesia tradicional realmente é muito forte, né? Por conta disso, né, não só do machismo intrínseco ali, mas também do contexto todo cultural, né?
muitas mulheres não chegaram a desenvolver, né, como poderiam desenvolver esse talento. Hoje já é diferente, como o próprio Lisboa falou. A gente já tem muitas mulheres, mas ainda assim não é, digamos, a participação que eu acharia ideal, né? Quer dizer, uma participação realmente efetiva e com muitas mulheres cantando muito bem. Claro que a gente tem grandes poetas, né? Poetas repentistas. Eu ainda não entendi bem a dificuldade para não se formar a dupla. Então, na verdade, por exemplo, eu acho que essa é uma barreira cultural, né? Eu considero que seja ainda uma barreira que precisa ser transposta, mas acho que existe realmente uma questão de tom de voz. É difícil, não é fácil. Eu acho que a voz e eu acho que o feeling, certo? Então, as duplas, elas se formam, mas elas precisam ter uma afinação. Mas não é afinação só de voz, uma afinidade também. Exatamente, profundamente. O mais difícil é essa afinidade. São inimigos entre parentes com muita afinidade, né? Só terminar rapidinho, desculpa, um minutinho. Maria. Em relação a essa coisa das mulheres, ele comentou o nome de algumas mulheres da Zona da Mata, que são, inclusive, mulheres que também cantam maracatu, porque a poesia do maracatu de Baque Sob também é uma poesia de improviso, não é? E no universo de mais de 100 grupos, ou seja, mais de 100 poetas, 100, 120, 150, 200 poetas homens, somente algumas mulheres improvisam versos nos maracatus. Então, assim, é ainda muito gritante isso, infelizmente, mas eu acho que, de alguma maneira, a gente já vem quebrando essa barreira, porque as mulheres já vêm colocando a própria voz. Isso é que é o mais importante, na verdade. Agora, por exemplo, Mocinha de Passira, ela é uma guerreira, ela é corajosa, ela tem muito talento e ela tem muita altivez, então ela conseguiu se impor o tempo inteiro. Então é necessário isso também, quer dizer, tem todo um contexto cultural aí envolvido que precisa, e barreiras, né, culturais que precisam ser transpostas. Eu acho que as mulheres, elas têm uma certa dificuldade de se profissionalizar, Maria, porque enfrenta a barreira logo na família, e eu já conversei com todas elas. A primeira barreira que enfrenta é quando diz quero ser repentista. Aí tem a barreira do casamento, quando se casa. Todas as mulheres que se tornaram profissionais repentistas tiveram que brigar com a família, tiveram que brigar com os maridos, tiveram que... E aí entra já no campo dos profissionais homens que estão no mercado, aí tem a disputa de mercado e tem essas questões. E acho, assim, a meu ver, que as mulheres parecem que não acreditarem uma na outra cantando. Porque eu observo, se vestem de homens, né? se tem aquela postura muito masculina, porque também vão para um público masculino, né? A gente tem toda essa dificuldade da mulher se profissionalizar em todos os segmentos da sociedade. Nesse nosso, eu acho que elas têm essas dificuldades. E sou defensor incondicional das formações de duplas. Já lutei com algumas, porque eu tenho essa experiência, eu tenho 22 anos trabalhando numa dupla. Então, eu quero que se formem outras duplas e mulheres também. Saulo Gomes, o que é o mote? Como se prepara um mote e qual a importância dele também dentro... Para alguns apologistas, admiradores da poesia, o mote, às vezes, é mais difícil do que a própria poesia, não é, Lisboa? É difícil demais. Tem caras que são exímios motistas para dar mote. Tanto é que nos grandes festivais, que eles sorteam os motes, eles chamam pessoas especialistas em fazer mote. Você me perguntar, tem que ser metrificado. Tem que ser metrificado, rimado, e é a essência dos grandes desafios, né? Os grandes festivais, né, Lisboa? Para você tirar um mote assim na hora, o cara fazer, é para desmantelar uma multidão esperando. E aí não tem história de balaios, não, que é na hora. E só vou repetir uma vez, o cara nervoso e... Né? Vou repetir uma vez. Aí sai cada mote, que só o mote já é... Se o mote vier ruim... Aí ele não sai. O pé quebrado. Primeiro, no festival não permitem.
que eles já chamam para os festivais especialistas em mote. Em cantoria, assim, se der, o cantador diz, poeta, tá pegando, né? Ele sabe, Você saberia puxar um mote aí? Sou horrível em mote, sou terrível. Eu sou um Apolo, eu sou admirador, encantado com a poesia. Por exemplo, mas um mote assim que você gosta muito, você lembra algum? Tem de memória? Não me lembro não, de mote assim não, porque quando eu vou participar de cantorias, os motes são tão maravilhosos que se for decorar um mote, eu teria que estudar mote como eu estudo poesia. O mote contém um tema, né? Mas claro, ele as duas frases finais que você tem que fechar ali, as duas frases, né? O Lorival Batista fez com a parte que iluminou, que era uma frase só, né? Porque tem a parte que iluminou. O mote de um verso só, que também chama o mote de uma linha, ou o mote, difícil, ou né? o mote de dois versos, que é o comum, e o né? mote na cantoria, ela é também uma das provas de testar o cantador de improviso. Porque dois cantadores podem estar cantando muito bem ao modo deles e do jeito que eles querem, mas aí o cara exigente chega lá e pede um mote, que é uma maneira de ver, olha, se ele está cantando, vamos ver se ele é bom também cantando mote. E nos festivais também. Então não é somente o que o cantador vai e leva, mas tem esses testes. Mote é uma prova de fogo. Então, o mote precisa ser muito sintético e, na verdade, ele precisa ter uma consistência poética muito grande. São poetas. Porque se não tiver a consistência poética, fica difícil desenvolver o mote. Síntese, né? O síntese narrativa, né? né? Porque o mote, por exemplo, existiam também motes com 4, então uma quadra. E aí você desenvolvia 4 estrofes, cada estrofe terminando com uma linha dessas, né? Então, se você não tem essa síntese poética nessa linha, fica difícil você desenvolver. Então, a glosa é o desenvolvimento do mote. Então, essas estrofes que vão sendo desenvolvidas, elas são as glosas. Então, e é preciso ter Então, vamos fazer poesia. o seguinte, vamos ver se no intervalo agora a gente a gente produz aqui um mote, né? E joga o desafio para o Antônio Lisboa. Ele recebe mote para fazer. Ele pode ajudar também a gente construir agora no improviso esse mote. Então, a gente faz intervalo e na volta... Pode ficar para o retorno, Saulo? Né? Então, falar sobre Manuel Chudu. Pronto, na volta a gente fala sobre, tá? Então, a gente volta daqui a pouquinho.